Olá, você, meu caro concurseiro, aqui estou eu de novo, professor Odilei França, para mais um Tira Dúvidas. E essa dúvida vem do Felipe, aqui de Curitiba, inclusive, nosso aluno aí, como é que se diz, nosso aluno é cometa, né? Ele passa de tempo em tempo e vem com a pergunta dele aí. Muito bem, Felipe, obrigado pela sua participação. A dúvida dele é o seguinte: como é que eu faço para passar para a voz passiva uma oração com o verbo haver quando ela é impessoal? Você não vai passar para a voz passiva, Felipe. Não é possível isso quando o verbo haver é impessoal. Com verbos impessoais, né, se não tem sujeito na voz ativa, não pode ter sujeito na voz passiva. Então, claro que para passar uma oração para a voz passiva, Felipe, eu preciso de um verbo transitivo direto, ou de um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Só o objeto direto é que pode virar sujeito. Porque o núcleo do sujeito é sempre um substantivo sem preposição, né? Então, para ele virar o objeto direto virar sujeito, ele não pode ter preposição, não pode ser preposicionado. Por isso, eu só posso passar para a voz passiva verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Daí ocorre que você me levantou a questão do verbo haver. O verbo haver, ele não tem sujeito quando ele é impessoal, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, ou indicando o tempo transcorrido. Ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito, mas ele é transitivo direto. Ele vai ter o seu objeto direto, só que não pode passar. Você não pode, entendeu? Você não pode fazer isso, tá certo? Eu não posso passar para a voz passiva. Cuidado, FCC sempre coloca essa situação lá, tá bom? Então vamos à tela comigo, vou mostrar para você a situação aqui. Olha lá. Muito bem, pessoal, todos aí, não é dúvida, eu acredito que isso não é dúvida só do Felipe. Veja só, eu tenho aqui, ó, na frase, deve haver motivos para a sua mudança, né? Repare, eu tenho aqui o verbo haver, veja que eu tenho uma locução verbal, né? Ó, verbo auxiliar, mais verbo principal, o verbo principal é o haver, é ele quem determina o comportamento do seu auxiliar, certo? Haver aqui está no sentido de existir, então ele é impessoal, a oração não tem sujeito, e ele transfere a sua impessoalidade para o seu auxiliar. Seu auxiliar também não pode variar. Muito bem, ele é um verbo transitivo direto, né? Deve haver o quê? Motivos, é objeto direto. Mas mesmo ele tendo objeto direto, eu não posso passar para a voz passiva, porque ele é impessoal. Isso acontece com o verbo fazer também, que é o verbo fazer também, quando ele é impessoal na indicação de tempo e clima, ele tem objeto direto, mas ele não tem sujeito também, não pode ser passado para a voz passiva. Eu só posso passar para a voz passiva, Felipe, olha só, vamos colocar uma situação aqui, ó. Todos receberam seus prêmios. Veja, aí sim, olha a situação que eu tenho aqui, né? Veja só, quem recebe, recebe o quê? É verbo transitivo direto, veja que não é impessoal. Quem recebeu seus prêmios? Todos, é o sujeito. E todos receberam o quê? Seus prêmios, objeto direto. Então, se eu quero passar para a voz passiva, eu pego o objeto direto de lá e coloco aqui, seus prêmios. Né? Voz passiva analítica, lógico. Receberam é pretérito perfeito, então eu vou colocar o verbo ser aqui no pretérito perfeito. Seus prêmios foram. Daí o verbo receber vem para o particípio na mudança da voz, tendo o comportamento de adjetivo, quer dizer, concordando em número e gênero. Então, seus prêmios foram recebidos. Veja, ele vai para o masculino plural, porque prêmios é masculino plural, por todos. Está vendo? Com o verbo haver, com os verbos impessoais, eu não posso fazer isso, Felipe. Beleza? Então, aqui, olhe nos olhos para mim de novo. Olha só. Não pode o verbo haver se ele não tem sujeito na voz ativa. Ele é impessoal. Ele não pode ser passado para a voz passiva, não pode também ter sujeito na voz passiva. Há uma questão da FCC, inclusive, que versa sobre isso. Assinale a alternativa em que a voz do verbo, em que o verbo pode ser passado para a voz passiva. E adivinha quem está lá também? Aliás, em que não pode, adivinha a resposta, verbo haver. Tá bom?
questão da FCC. Então, fica muito esperto, porque todo mundo acaba versando sobre isso, cobrando isso muitas vezes, e isso tem gerado muita dúvida entre vocês, candidatos, vocês, estudantes. Falou, Felipe? Um abraço para você, tudo de bom? Um beijão para todos aí. Pessoal de Curitiba, gente maravilhosa também. Tchau, tchau.